Muito bom dia, família. Um bom sábado para todos. É bom podermos estar aqui na casa de Deus esta manhã. Estamos felizes por podermos estar aqui em liberdade e podermos cantar, louvar o nosso Deus, também refletirmos um pouco sobre a palavra. Esta manhã queria transmitir cumprimentos da parte da administração da nossa União para a Igreja aqui em Queluz, de todos os departamentais também da União, serviços e diretores da região, que Deus possa abençoar a Igreja aqui também nesta cidade em Queluz. Queríamos deixar aqui algumas notícias antes de entrarmos na mensagem, muito rápidas. Dizer-vos que temos uma escola nova na região aqui de Lisboa e Val do Tejo. Portanto, compramos uma escola em Setúbal, uma escola nova. Deus tinha-nos dado um terreno de 1000 metros para nós fazermos e construirmos uma escola. Creio que os irmãos se lembram de uma oferta do 13º sábado para construir a escola. Tínhamos o projeto já praticamente pronto, então Deus deu-nos uma escola, não com 1000 metros, mas com 10.000 metros quadrados. Compramos a escola, neste momento estamos a transformar aquela escola numa escola com filosofia adventista. Orem por este projeto para que Deus abençoe esta escola e que muitas crianças, muitos jovens possam também ser educados ali naquela cidade de Setúbal, segundo os princípios que Deus nos ensina também na sua palavra. Queremos dizer-vos também que nesta região ainda, não hoje, mas no próximo sábado, era para ser hoje à tarde, mas infelizmente as cadeiras não ficaram prontas e, portanto, não houve possibilidade de dedicar um novo espaço para adorar o nosso Deus. A igreja de Sacavém estava muito cheia, já não tinha espaço para mais, e então fizeram um novo projeto portanto, encontrar um novo espaço para uma nova igreja, que será em Sacavém, Fetais, e que no próximo sábado iremos dedicar esse espaço para o nosso Deus. Esperemos que as cadeiras já estejam prontas no próximo sábado para podermos dedicar também este espaço para o nosso Deus. Eu creio que as crianças já sabem que nós temos um canal que é a melhor televisão que nós temos em Portugal. Não sei se os irmãos sabem qual é. Qual é que é? É o canal, qual é que é o canal? 186 da Mel. E queria dizer-vos que vocês são agentes do canal. Qual é que é o canal? 186 da Mel. A Novo Tempo Portugal tem um canal que é o melhor canal da televisão que nós temos. Portanto, não esqueçam de divulgar, de partilhar também, para que outras pessoas possam também receber essa mensagem de Jesus nos seus corações. O canal da Mel é um canal, sobretudo, direcionado para o evangelismo, para que a mensagem de Jesus possa chegar onde nós não conseguimos entrar. Por isso, esta é uma ferramenta que está disponível e pedimos também que os irmãos divulguem esta ferramenta e, sobretudo, que possam orar também para que os programas que estão a ser preparados possam ser devidamente direcionados e, portanto, possam ir ao encontro das necessidades das pessoas e, sobretudo, levar-lhes a mensagem de Jesus. Queria dizer-vos ainda que de 19 a 21 deste mês nós vamos ter também um encontro especial em que teremos os Arautos do Rei connosco. O pastor Gilson Brito também estará connosco no congresso, que será, portanto, aqui também na região de Lisboa e Val do Tejo, na aula magna, e, portanto, deixo também esta notícia para os irmãos se inscreverem para este congresso. Ainda temos algumas vagas, inscrevam-se, não deixem para a última porque só temos 1500 lugares e, portanto, depois já não dá para se inscreverem. Inscrevam-se, convidem também os amigos, também as visitas, para poderem também assistir a este encontro, que será um encontro da Europa, em que os adventistas da Igreja Adventista na Europa, da língua portuguesa, estarão juntos. Virão irmãos de várias partes da Europa também, para podermos estar juntos e celebrarmos também o nome do nosso Deus. Por isso, convidamos também a todos os irmãos para terem em atenção e inscreverem-se, aqueles que ainda não se inscreveram para poderem participar também deste congresso. Bom, nós tínhamos muitas outras notícias para vos dar, mas queremos avançar também
para a mensagem que temos para a igreja esta manhã. Mas antes de avançarmos para a mensagem, tenho também aqui um outro objetivo com a minha vinda cá à Igreja em Queluz. Temos tido algumas necessidades no nosso campo nacional, e tivemos que fazer alguns ajustes que têm a ver com os pastores, também com necessidades em outros lugares da nossa obra, e o pastor Daniel Bastos está, portanto, está a iniciar também, digamos, uma nova etapa da sua vida na nossa clínica em Penela, e, portanto, tivemos que encontrar alguém para poder dar continuidade também na liderança pastoral aqui na igreja em Queluz. E, portanto, a pessoa, o casal que foi escolhido para estar aqui, para dar seguimento a esta liderança, foi exatamente o pastor Artur Machado. Eu queria apresentar o pastor Artur Machado e a Leonor, que ela pudesse vir aqui também aqui à frente. O pastor Artur Machado e a Leonor são um casal muito especial, que nós gostamos muito, um casal que nós já conhecemos há algum tempo, desde que iniciamos os nossos estudos em Colonge. Tivemos a oportunidade de os conhecer ali e realmente temos boas recordações do pastor Artur Machado e da Leonor, que foram um casal muito especial, que receberam, sobretudo, aqueles que estavam solteirinhos lá na altura, sozinhos, e, portanto, sentiram algum aconchego também da parte deste casal especial. O pastor Artur Machado fez os seus estudos em Colonge, depois iniciou, portanto, o seu estágio na Igreja do Porto, de Irmesinde. Vou dizer por alguns lugares por onde eles passaram, portanto, estiveram também na Igreja de Leiria, no Distrito Pastoral de Leiria, São Jorge, de Vieira de Leiria também. Depois o pastor Artur Machado voltou outra vez para o Norte, esteve na igreja no Distrito Pastoral da Igreja do Porto. No quinquênio seguinte, o pastor Artur Machado foi chamado também para ser departamental de comunicação da nossa União também. No outro quinquênio seguinte, o pastor Artur Machado esteve também, foi chamado também para o secretário da nossa União, portanto, como um dos administradores da nossa União. Depois o pastor Artur Machado passou também por outras igrejas, como neste caso a igreja do Distrito Pastoral de Amadora, Reboleira e Brandoa. Neste momento o pastor Artur Machado é o diretor da região de Lisboa e Val do Tejo. Está também com a capelania, portanto, as capelanias, é o diretor das capelanias da nossa União também. Tem também a igreja de Odivelas, e nós queremos agradecer o pastor Artur Machado porque, apesar de ter tantas ocupações, entretanto também aceitou este desafio, e aceitou o desafio com alegria também no seu coração, e nós queremos agradecer de coração também ao pastor Artur e à Leonor por serem uma inspiração para nós, pelo seu sentido de serviço e dedicação que tem tido à Igreja Nacional desde o início do seu ministério aqui em Portugal. Por isso, queria apresentar aqui à Igreja em Queluz o pastor Artur Machado. Será ele, portanto, o pastor que irá liderar a Igreja a partir deste momento, e desejamos que Deus continue a abençoar o vosso ministério e que Deus vos dê a força, a coragem e também a sabedoria para gerir também todas estas ocupações, todas estas funções que o pastor Artur Machado tem neste momento. Eu não sei se o pastor gostaria de dizer alguma coisa. É um prazer para nós estar aqui. Nós vamos sempre para onde Deus nos mandar e, portanto, esta possibilidade surgiu e nós abraçámos-la. Há aqui alguns que já me conhecem há muitos anos. Já estiveram comigo numa igreja que por acaso não foi mencionada, que foi a igreja de Lisboa Alvalade. Exatamente. Há 21 anos atrás. Outros já me conhecem de outro tempo. Eu conheço alguns porque cantam, outros porque dirigem os desbravadores e encontramos nos acampamentos. É um prazer estar convosco. Vamos nos conhecendo a pouco e pouco e vamos procurando
encaixar e perceber como é que uns e outros, com os talentos e com as capacidades que Deus nos dá, conseguimos ir ao encontro das expectativas espirituais de cada um e também contribuir para dar honra e glória a Deus. Já tive o prazer de me apresentar, o pastor Daniel Bastos já se despediu das redes sociais, já me apresentou, já me coloquei em algumas delas e, portanto, vamos fazendo o nosso percurso. Esta tarde falaremos com os anciãos, falaremos também com o Conselho de Igreja, procuraremos fazer um ponto da situação e caminhar a partir daí. Como sabem, tenho outras responsabilidades e, portanto, vamos ter que ver aqui como é que vamos fazendo as coisas, mas será um prazer e um privilégio estar convosco até ao final do quinquênio. Isto às vezes são coisas que acontecem. Eu agradeço ao pastor Daniel Bastos pelo excelente trabalho que ele realizou aqui na igreja. Ele agora está num novo ministério, para ele as maiores bênçãos de Deus, para que ele possa também ser bem-sucedido no ministério em que está, e procuraremos nós também aqui na Igreja de Queluz sermos bem-sucedidos convosco e vós connosco neste novo ministério. Amém. Obrigado. Nós vamos ter um momento de oração. Gostaríamos de orar pelo pastor, pela família pastoral, também pela liderança, pelos anciãos da igreja. Eu gostaria de pedir se eles podiam vir aqui à frente para nós termos aqui um momento também de oração. E, entretanto, pediríamos à congregação se podíamos ficar de pé para este momento também de oração. Não sei se há mais algum ancião que esteja por aí. Está lá embaixo. Ok. Ok. Vamos orar então. Vamos falar com o nosso Deus. Paizinho que estás nos céus, te queremos neste momento agradecer porque tu colocaste no coração do Arthur e da Leonor o desejo de poderem te servir também, Senhor. Obrigado pelos talentos que tu lhes dás e pela maneira como tu os tens abençoado também ao longo do seu percurso. Queremos te agradecer porque eles têm sido um exemplo também para nós como líderes. Te agradecemos, Senhor, pela inspiração que eles são também para nós e te queremos, Senhor, neste momento entregar este casal nas tuas mãos também. Tu abençoas o pastor Arthur Machado e a Leonor, que tu, Senhor, os ajudes e, sobretudo, os capacites para poder também ter ainda mais esta função, esta igreja também, Senhor, que tu lhes dás. Dá-lhes sabedoria para que eles possam poder exercer um ministério que realmente seja um ministério de uma verdadeira bênção também para esta igreja, Senhor. Te queremos também de uma forma muito especial entregar-te a liderança da tua igreja aqui em Queluz, aqui representada pelos anciãos da igreja também. Que tu, Senhor, os abençoes também, que os capacites e que eles estejam sempre animados em ti também e fortalecidos também pelo teu Santo Espírito, pelo teu poder. Que todos juntos, com a liderança pastoral, eles possam fazer uma boa equipa, com os departamentais da igreja também, com toda a igreja, para que realmente esta igreja, Senhor, aqui nesta localidade, nesta cidade, possa cumprir a missão que tu tens para ela também. Por isso, Senhor, te entregamos nas tuas mãos, pastor Arthur Machado e esta liderança da igreja, que tu os abençoes, derrama sobre eles o teu Espírito Santo, para eles poderem fazer sempre a tua vontade. Entregamos esta nossa prece e esta igreja que aqui está diante de ti, nas tuas mãos, e fazemos-lhe em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado. Pessoal. Gostaria de cumprimentar também aqueles irmãos que não estão aqui, estão lá embaixo. Entretanto, no início, eu
Esqueci de também deixar um abraço para todos os irmãos que não podem estar aqui porque não têm lugares. Que o Senhor também esteja convosco lá embaixo e também creio que na internet, na transmissão, todos aqueles que nos estão a ver e ouvir, estendemos também sobre eles um sábado feliz também para todos. Que Deus abençoe a sua igreja. Imaginem uma festa de comemoração em 1756, numa cidade de Mahó, na ilha Minorca, nas Baleares, portanto, ilhas espanholas. E diz a história que juntaram-se várias pessoas para comemorar a vitória na Guerra dos 7 Anos. Os franceses celebraram então com um banquete. Todos os convidados estavam lá para celebrarem aquele dia, aquela grande vitória. Os convidados deliciaram-se com aquele banquete farto que foi preparado, mas faltava uma coisa. Diz a história que faltava o creme de leite para acompanhar as batatas. E então era um momento de grande preocupação, mas ao mesmo tempo um momento para se poder usar da criatividade culinária. Então o chefe improvisou um molho usando ovos e azeite. E foi assim que, diz a história, se deu origem à maionese. Para marcar, portanto, o seu local de nascimento, aquela cidade de Mahon, depois deu origem à maionese. Mas esta é a versão francesa. Dizem outros que existe uma outra versão, que é a versão mais espanhola, e dizem que o tal chefe já conhecia a receita com a população local de Mahon. Seja o que for, aquilo que me parece interessante nesta questão é que aquilo que torna esta emulsão cremosa possível é exatamente a resposta que está num ingrediente que existe, portanto, no ovo, que se chama a lecitina. É uma substância que está presente no ovo e que age, portanto, como agente emulsionante e que, unindo o óleo e a água em perfeita harmonia, acaba por dar, portanto, este maravilhoso, ou a maionese que todos nós conhecemos. Mas o que é interessante é que sem a lecitina, a maionese seria impossível. E quando eu ouvi esta história e pensava sobre isto, fez-me lembrar exatamente sobre um texto que nós encontramos também na Bíblia. É porque quando eu pensava na lecitina, eu pensava também que há alguém que é muito especial, que sem ele, sem realmente Jesus Cristo, é realmente este o elemento que une e fortalece a nossa igreja e fortalece também a nossa fé. E por isso eu gostava de esta manhã refletir convosco num texto que nós encontramos em Efésios, no capítulo 2. Eu sei que temos aqui alguns ajudantes para ler o texto bíblico para nós esta manhã, não é verdade? Então eu vou pedir a eles que venham aqui à frente, que tragam as vossas armas, que tragam as vossas Bíblias, para nós podermos fazer então a leitura e a igreja poder acompanhar. Vamos então abrir a Bíblia em Efésios, no capítulo 2, e vamos ler dos versículos 19 até ao versículo 22. Eu vou pedir então que estes meninos e meninas podem vir aqui. Será que cabemos todos aqui? Sim. Vamos então ler a Bíblia, a palavra de Deus. Quem é que vai começar? És tu? Vamos pôr assim por ordem, vamos passando o microfone. Então vamos ver se toda a gente já encontrou, toda a gente já tem a Bíblia aberta em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículos 19 até ao versículo 22. Penso que todos nós que a igreja já encontrou. Vamos então pedir, como é que te chamas? Vamos pedir à Bianca para começar então a ler e vamos passando o microfone a cada um dos meninos e assim vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus esta manhã. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Edificai-vos sobre o fundamento
Edificai-vos sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo mesmo Cristo Jesus a pedra angular. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém. Muito obrigado. Vocês querem ficar aqui comigo ou preferem sentar? Sim? É melhor? Muito bem. Obrigado então pela leitura da Palavra de Deus. Este é um texto bíblico que eu gostava que nós refletíssemos nele esta manhã. Neste texto é uma passagem rica, com muitas implicações até mesmo teológicas e práticas para a Igreja de Deus. E o apóstolo Paulo, o autor desta carta aos Efésios, ele escreve esta carta para encorajar a Igreja, para instruir a Igreja em Éfeso sobre a sua identidade, sobre a identidade que a Igreja deveria de ter e a unidade que a Igreja também necessita de ter também para cumprir a missão que a Igreja tem em Cristo Jesus. Esta manhã eu gostava de refletir convosco sobre três notas sobre o texto bíblico. É claro que se vocês cavarem no texto, vão encontrar muitas outras lições, muitos outros pontos, porque é um texto tão rico e quando eu estava a refletir sobre ele, eu tive muita dificuldade em escolher apenas três, mas eu não quero também ser demasiado longo na mensagem desta manhã, por isso vou apenas deixar três notas, mas creio que os irmãos poderão certamente encontrar aqui muitas outras notas, porque este texto é verdadeiramente fantástico e muito rico também para nós. Então a primeira nota que nós vemos aqui neste texto é que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele está a dizer à Igreja que a Igreja precisa de compreender a sua identidade. Esta nova identidade, não é? No versículo 19 diz assim: já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas sois concidadãos, não é? Que nos diz aqui o texto. Esta passagem bíblica, ela fala, portanto, sobre a nossa nova identidade em Cristo e como é que esta identidade em Cristo é tão importante, porque é ela que nos une. Ela que nos une e que nos faz ser uma família. Por isso, esta manhã, quando eu vos saudei, as minhas primeiras palavras foram família de Deus. A Igreja é uma família. É uma família de Deus independentemente das nossas diferenças, independentemente das nossas diferenças culturais. Judeus e gentios redimidos, eles agora já não estão mais afastados uns dos outros, mas eles agora são, como diz o texto, concidadãos do reino de Deus. Raça ou nacionalidade não fazem diferença, porque agora, segundo o que nós encontramos aqui no texto, todas as pessoas são redimidas através da cruz de Cristo, através de Jesus. O povo de Deus representa, portanto, a interpretação deste texto, a palavra grega no original de santos, agion, vocês agora sois santos, deixaram de ser separados, não importa qual seja a vossa nacionalidade, estrangeiros alienados e sem documentos de cidadania, juntaram-se agora e agora fazem parte do povo de Deus, com a cidadania celestial. Não são apenas cidadãos de um reino celestial, mas agora o texto vai mais além e diz-nos que já não são agora mais cidadãos de um reino, mas diz-nos que agora vocês são uma família espiritual de Deus. Paulo, ele está a escrever aos Efésios para explicar a transformação que acontece quando nós nos tornamos seguidores de Cristo. Quando nós nos tornamos seguidores de Cristo, há uma transformação na nossa vida. Antes, os gentios eram considerados estrangeiros, eram considerados forasteiros em relação ao povo de Deus, mas agora Cristo, ou através de Cristo, eles são concidadãos dos santos e são membros da família de Deus. É interessante que quando nós estamos a ler o texto, nós vemos que agora a metáfora muda, não é? E torna-se ainda mais íntima. Vocês são membros da família de Deus. Igreja aqui em Queluz, vocês são membros da família de Deus. Não é maravilhoso?
são membros da família de Deus. Um reino é realmente uma coisa, mas uma casa, uma família é outra coisa, não é verdade? É isto que Deus quer que a Igreja de Queluz seja. Em Cristo, judeus e gentios encontram-se mais do que concidadãos sob o seu governo. Eles agora, juntos, são filhos, são uma família, a família de Deus. Independentemente da nossa origem, nós temos plena cidadania no reino de Deus. Nós não somos mais vistos como estrangeiros, mas agora somos iguais com todos os direitos e privilégios que têm os filhos de Deus. Não é maravilhoso? Este texto é realmente fantástico porque ele ajuda-nos a compreender que a Igreja ela deve ser um reflexo do reino de Deus, onde todas as culturas são respeitadas e são valorizadas. E isto implica ouvir, aprender, mas sobretudo celebrar as diferenças, as tradições e as experiências de vida que todos nós podemos ter. A Igreja ela está lá para ter iniciativas de inclusão, para promover atividades e ministérios que possam incluir todas as pessoas, independentemente da sua origem cultural. Por isso, a Igreja, quando ela tem Cristo, ela fica com uma nova identidade. Ela torna-se uma família de Deus. Gostaria de vos deixar uma citação, não sei se isto está ligado ou não, mas pronto, ok? Obrigado. Ellen White ela tem esta citação no Lar Adventista, ela diz: na Igreja não há distinção de raça, classe social ou género. O que é que ela diz? Alguns, todos, não é? Todos somos iguais em Cristo. E todos somos chamados a contribuir para o crescimento e para a unidade do corpo de Cristo. Não importa, prezado irmão, de onde tu és, qual seja a tua cultura, a tua nacionalidade de origem, mas todos nós, como diz aqui, não há distinção de raça, todos somos iguais em Cristo e todos, aqueles que aqui estão, aqueles que estão lá em baixo, aqueles que nos estão a ouvir através da internet, somos chamados para contribuir para o crescimento e para a unidade do corpo de Cristo. Realmente, a nossa principal identidade não está na nossa nacionalidade, mas a nossa principal identidade ela está em Cristo. E é isto que nos faz ser igreja. É isto que nos faz ser uma comunidade, uma família de Cristo, que reflete o amor e que reflete a graça de Cristo. Esta primeira nota, então, que eu queria deixar à igreja é que aqui em Efésios, capítulo 2 e neste versículo 19, ele lembra-nos que em Cristo todos nós somos parte de uma nova comunidade, de onde não há estrangeiros. Mas a nossa igreja, ela deve ser um reflexo desta verdade, acolhendo, valorizando a diversidade, enquanto mantemos a nossa identidade, que deve estar centrada em Cristo. Segunda nota que eu vos queria deixar também da mensagem de hoje é que no versículo 20 nós encontramos aqui, podemos avançar, não sei se isto, ok? Nós podemos ver aqui no versículo 20 também uma outra nota que eu vos queria deixar, o fundamento da Igreja de Cristo. Qual é o fundamento da Igreja de Cristo? Qual é a base? Onde é que nós podemos encontrar esse fundamento? O texto diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Não é que nos diz aí o versículo 20? Então este versículo revela à comunidade, à nossa igreja, à comunidade espiritual que está edificada sobre um alicerce sólido, um alicerce eterno, não é? Um compromisso pelos ensinamentos dos apóstolos e sobretudo dos profetas, não é? E sobretudo, como diz o texto, ela deve estar centrada em Cristo. Eu gosto muito de ler os escritos do apóstolo Paulo, porque ele, não sei se vocês já repararam, ele diz qualquer coisa em Cristo. Cristo é o centro, não é? E é interessante que
Paulo muda então esta metáfora de um edifício e declara que tanto judeus como gentios, eles agora são pedras, por assim dizer, de um edifício. E este edifício, ele está assentado num alicerce que é sólido. A fé, o testemunho e a vida dos seguidores mais próximos de Cristo, os seus apóstolos, mas também os profetas. E Paulo, portanto, usa então esta metáfora de um edifício para descrever então esta igreja, destacando algumas componentes principais, não é? E então ele refere-se aos ensinamentos dos apóstolos, dos profetas, que constituem, portanto, esta revelação da palavra de Deus para a igreja que tem uma identidade, como nós já falamos há pouco, que é Cristo. Mas é interessante que a chave, como nós vemos aí no texto, porém, não é o fundamento, mas a pedra angular, com, portanto, um termo tirado também de, provavelmente, Isaías 28, versículo 16 do Antigo Testamento, e também interpretada à luz do Salmo 118, versículo 22. O texto do apóstolo Paulo diz, portanto, que a questão é que a pedra de construção, não é? Esta pedra angular à qual todas as outras pedras da fundação estão conectadas. E Cristo é o fator unificador que separa as pedras e cria um templo, que dá origem a estas, que transforma estas pedras e que faz destas pedras um templo, que faz destas pedras um local, um lugar onde Deus pode receber a adoração e o louvor. Esta pedra angular é a peça fundamental que vai unir, que vai alinhar todas as outras pedras do edifício. E sem Cristo, o edifício espiritual da igreja não poderia existir. Sem a lecitina, a maionese não poderia existir. É verdade que ele é essencial para esta coesão, para esta estabilidade que a comunidade, que a igreja necessita. E por isso a importância do fundamento apostólico, do fundamento profético, que nos leva, alguns, portanto, teólogos falam de que está-se aqui a referir, portanto, ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, este fundamento que é tão importante para a igreja de Cristo. Então aqui nós podemos ver e que realmente esta palavra que é fundamentada nos profetas, nos apóstolos, ela é importante para conduzir a igreja, para ser o fundamento da igreja, através da pedra principal que é Cristo. E por isso, nesta nota, eu gostaria de incentivar, de motivar também a igreja a estabelecerem um hábito diário da leitura e do estudo da palavra de Deus. Talvez dizer aos jovens que aqui estão esta manhã, aqueles que estão lá em baixo, por que não tomarem um tempo para a leitura da Bíblia e da palavra de Deus cada dia? Por que não aproveitarem a riqueza que nós como igreja temos para estudarmos a lição da escola sabatina e refletirmos sobre estas lições tão importantes que nós temos refletido ao longo deste último trimestre? Vamos iniciar um novo trimestre a estudar o livro tão bonito também dos Evangelhos. Por que não lermos mais a Bíblia? Por que não, quando nós vamos para o trabalho ou vamos no autocarro, pegarmos na Bíblia e lermos a palavra de Deus? E hoje é tão simples, tão fácil. O vosso telemóvel tem lá a palavra de Deus, vocês podem ler. Podem fazer a leitura até diária. Temos muitas formas de podermos ler a Bíblia hoje, graças a Deus. Ainda temos esta oportunidade e esta possibilidade. Aproveitemos bem para podermos alicerçar a igreja, a família da igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Por que não participar em grupos de estudos bíblicos sobre a palavra de Deus, pequenos grupos? Por que não, quando nós estamos no meio de diversas teorias e filosofias que nós encontramos, é muito importante nós colocarmos a Bíblia como filtro. Apesar de jovens na universidade, na faculdade ou no convívio com outras pessoas, surgem muitas trocas de ideias e filosofias. Coloquem um filtro. E o filtro é a palavra de Deus. É a base. É realmente a palavra de Deus que é importante. E quando vocês ouvirem alguma ideia que seja até muito interessante,
faço uma pergunta: será que isto está alinhado com a palavra de Deus? Está alinhado com os fundamentos que a minha família em Cristo, a Igreja do Senhor, tem? Antes de nós partilharmos estas ideias ou essas ideias com outras pessoas, é importante nós refletirmos: será que isto está ou tem base na Bíblia, na palavra de Deus, no fundamento da minha vida? É muito importante, sabem? Às vezes nós difundimos muitas ideias e temos as redes sociais, não é? Que colocamos ali tantas ideias. Por que não pensar nisto? Antes de fazer a pergunta: está isto alinhado com a palavra de Deus? Tomemos este filtro, porque ele é muito importante para nos ajudar a compreender qual é a vontade que Deus tem para cada um de nós. Vamos passar à terceira nota que eu queria deixar esta manhã. A habitação de Deus no Espírito. Efésios, no versículo 22, não é? No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Este versículo lembra que a presença de Deus, ela não está confinada a um templo ou a um espaço físico. Muitas vezes nós pensamos que realmente Deus está dentro de um quadrado, de um espaço físico, mas na verdade o que o texto nos ensina é que realmente Deus vai muito mais além. Ele diz que a igreja, ou seja, essa presença de Deus, Deus quer que ela esteja em nós individualmente e em nós coletivamente também, como uma comunidade, como uma família de fé. Paulo conclui com um lembrete direto aos gentios Efésios. Ele diz que eles não tinham um espaço ou motivo para a autopiedade. Deus também os incluiu. Deus também os incluiu em Cristo e eles também estão a ser edificados no templo de Deus junto com os cristãos que eram judeus. Todos juntos, eles formam um centro de adoração onde Deus, através da sua presença e do seu Espírito, está lá em cada um deles. O objetivo deste templo é tornar-se uma habitação na qual Deus possa viver através do seu Espírito Santo. No Antigo Testamento, a glória de Deus, ela estava no templo. Lembram-se? No santuário, Deus estava lá presente. Deus estava presente ali no santuário, naquele lugar especial, no lugar santíssimo, não é verdade? E isso representa também o desejo de Deus. Quando Deus mandou construir o tabernáculo, Deus vai dizer: faça-me um lugar, faça-me um tabernáculo, uma tenda. E qual é que era o objetivo? Para que eu possa habitar lá no meio deles. Esse foi sempre o desejo de Deus. E ao longo da Bíblia nós vemos um Deus com este desejo de habitar também no seu templo, no seu novo templo, que não é realmente agora construído por materiais inanimados, mas por crentes, homens e mulheres vivos. O Espírito Santo quer habitar em cada crente individualmente. E esta referência ao templo seria significativa tanto para os judeus como para os gentios. Na igreja de Éfeso, os judeus pensariam no templo de Herodes, em Jerusalém. Os gentios pensariam no grande templo de Diana. E agora Paulo está a dizer que ambos os templos estavam agora destinados a ser destruídos, mas que o templo de Cristo estava a ser construído em cada um deles e queria durar para sempre. Eu, disse Jesus, Mateus 16, 18, lembram-se? Eu edificarei a minha igreja. O Espírito Santo constrói este templo tirando estas pedras mortas do poço do pecado e dando-lhes então a vida, colocando-as amorosamente no templo de Deus. 1 Pedro 2, 5. Este templo é um templo bem estruturado, porque é estruturado pelo Espírito de Deus. E como corpo de Cristo, no versículo 21, para que cada crente possa cumprir o seu propósito e o propósito que Deus tem em mente para a sua igreja. Prezados irmãos, a igreja não é uma pilha de pedras juntas, ao acaso, mas ela tem uma forma. A forma que realmente o Espírito Santo lhe quer dar. Cada pedra tem o seu lugar adequado. A estabilidade da estrutura, no entanto,
ela depende de um planeamento cuidadoso e depende de uma pedra que é mais importante, que deve ser a pedra central. Este texto tem aqui ainda mais uma nota muito interessante, é que o texto dá-nos a ideia de uma edificação contínua. Diz-nos o texto, o verbo diz, estáis sendo, na minha versão, estáis sendo edificados. Ou seja, vocês estão neste processo contínuo. Isto implica, portanto, um processo contínuo, um crescimento espiritual contínuo, uma maturidade que Cristo nos quer dar a cada um de nós. A tal perfeição, maturidade em Cristo. Esta palavra está sempre, ou quando está direcionada para o ser humano, ela aparece no futuro. Deus quer que nós sejamos maduros, perfeitos, crescendo em Cristo Jesus. Esta comunhão com Deus deve ser cultivada, uma comunhão diária com Deus através da oração, da leitura da Bíblia, da palavra de Deus. Na citação anterior, isso. Quando os membros da igreja se unem em oração e comunhão, o que é que acontece? Desce sobre eles com poder, concedendo-lhes sabedoria, unidade e força para realizar a missão de Deus. Não é maravilhoso? Esta casa espiritual que Deus quer fazer através do seu Espírito. Quando nós nos unimos em oração, quando nós nos unimos e estamos cada um de nós a trabalhar esta comunhão individual com Cristo, o Espírito Santo desce sobre a sua igreja e é o Espírito Santo que traz unidade à sua igreja. Já viram quão diferentes nós somos, não é? E aqui na igreja temos pessoas muito diferentes, culturas muito diferentes. Temos irmãos do Brasil, temos irmãos de Angola, talvez, não sei bem quais são os países que temos aqui representados esta manhã. Todos estão diferentes, mas o Espírito Santo consegue unir numa família. Não é maravilhoso? Numa igreja para cumprir a missão de Deus. Que coisa incrível e extraordinária é esta? É que nós todos, mesmo sendo diferentes idades, diferentes culturas, o Espírito Santo tem este poder para nos fazer ser unidos e a força para realizarmos a missão que Deus tem para esta igreja. Outro texto também que eu partilho convosco diz assim, para experimentar a plenitude da habitação do Espírito Santo, precisamos cultivar uma vida de comunhão com Deus através do quê? Da oração, da leitura da Bíblia e da meditação. Prezados irmãos, esta manhã eu queria dizer à igreja que o Senhor quer fazer desta igreja o seu templo. Não é aqui nos bancos, nem, não é isto o mais importante, mas é em cada um de vocês. Em cada um daqueles que aqui estão esta manhã, daqueles que nos estão a ouvir através da internet, daqueles que estão lá embaixo. Deus deseja fazer de cada um de vocês uma igreja, uma família, a família de Deus. Precisamos de estar mais unidos uns aos outros, mas sobretudo mais unidos a Cristo. Estamos a viver tempos especiais. Muita convulsão, muita polarização. Precisamos estar unidos a Cristo, numa comunhão mais íntima, cada vez mais íntima com o Senhor, para construirmos esta igreja e fazermos parte desta igreja do Senhor. Partilho ainda mais uma citação do Espírito de Profecia, que ela diz: cada cristão deve ter o Espírito Santo como seu guia, de vez em quando, constante. Sem o Espírito Santo, somos incapazes de discernir a verdade do erro, o certo do errado. Sem o Espírito Santo, somos capazes de resistir à tentação. Sem o Espírito Santo, somos incapazes de resistir à tentação e de viver uma vida ágios, uma vida santa, como nos diz aqui o apóstolo Paulo. É o Espírito Santo que vai colocar Cristo, que é tal pedra, que vai fazer a diferença na vida da igreja do Senhor. Por isso, prezados irmãos, esta manhã eu queria vos deixar esta mensagem. E talvez deixar aqui uma pergunta: em que áreas da tua vida precisas permitir que o Espírito Santo trabalhe mais profundamente? Qual é a área da tua vida que
tu precisas que o Espírito Santo trabalhe mais profundamente? Será que é um vício que tu tens? Que precisa de ser trabalhado por esse poder do Espírito? Será que é um vício secreto? Será que é um relacionamento? Será que é falta de comunicação na família, no lar, com Deus? Será que tenho amizades que me têm afastado de viver um relacionamento mais próximo de Jesus? Em que áreas é que o Espírito Santo precisa de trabalhar na tua vida esta manhã? Para que sejas parte desta igreja, desta família de Cristo. Efésios 2, neste versículo 22, desafia-nos então a viver como verdadeiros templos do Espírito Santo, tanto individualmente, quanto como uma comunidade, como uma igreja, como uma família de fé. Possamos realmente ser conscientes desta presença de Deus em nós e entre nós, e que todos juntos nós possamos cumprir a missão que Deus tem para esta igreja. Prezados irmãos, hoje nós mergulhamos neste texto da Palavra de Deus, Efésios 2, 19 a 22, e descobrimos algumas verdades fundamentais que moldam a nossa identidade e o nosso propósito como igreja. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, lembra-nos então que em Cristo, através de Cristo, nós somos transformados. Em Cristo, nós deixamos de ser estrangeiros ou forasteiros, mas passamos a ser concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Não poderíamos ter melhor privilégio do que este. E a nossa identidade transcende fronteiras culturais, transcende fronteiras sociais, unindo-nos como um só corpo, fundado sobre um único alicerce, dos apóstolos e dos profetas, sendo Cristo a pedra fundamental, a pedra angular, a pedra central. Assim como uma construção é sustentada pelo seu alicerce, nós como igreja também somos sustentados todos pela palavra de Deus, pela presença contínua do seu Espírito no nosso meio. Cada um de nós, como templos do Espírito Santo vivos, possamos refletir essa glória de Jesus e testemunhar também para a eternidade. Possamos viver conscientes da nossa identidade em Cristo. Nós não somos qualquer um. Nós temos uma identidade. Quando nós estamos na escola, quando nós estamos no trabalho, onde quer que nós estejamos, temos uma identidade que é Cristo, buscando continuamente crescer na fé e na comunhão uns com os outros. Que Deus abençoe esta igreja aqui em Queluz e a liderança da mesma, e que Deus nos possa ajudar a continuar a construir, a crescer e a desenvolver e a amadurecer esta igreja, e que ela possa, juntamente com a sua liderança, todos nós em conjunto, união também, possamos crescer para a eternidade e um dia esta família possa se juntar à família celestial para vivermos para todo sempre com o nosso Deus. Amém. Amém. Eu estava aqui a lutar com Deus se havia de fazer, porque a hora está um bocadinho avançada, não queria perturbar aqui também a sala, mas gostaria de perguntar se há aqui algum irmão que gostaria que eu orasse por si, algum motivo especial que tem na sua vida, no seu coração. Gostaria que nesta última oração eu pudesse orar. Aqui há alguém na sala? Podem vir aqui à frente aqueles que quiserem que eu possa orar neste momento, mesmo aqueles que estão lá em baixo. Eu, como eu digo, não queria perturbar muito nem tomar muito do tempo, mas eu sinto que deveria de orar por aqueles que têm esse desejo nesta manhã. Gostaria também de dizer à igreja que aqueles que, quando nós estivermos a orar nesta última oração, quiserem dizer: Jesus, ajuda-me a ser como Cristo. Aqueles que, quando nós estivermos a orar, quiserem dizer a Jesus: Senhor Jesus, ajuda-me a ser alguém diferente na minha comunidade, nas famílias, por onde eu estou.
quando nós estivermos a orar diante do Senhor, levantemos a nossa mão diante do Senhor. Quando nós estivermos a orar esta manhã e quisermos dizer: Jesus, obrigado porque tu não me vês como um estrangeiro, um forasteiro, mas me vês como parte da tua família. Quando nós estivermos a orar nesta última oração, também levantemos a nossa mão diante do Senhor. Mesmo aqueles que estão lá em casa, que nos estão a ver através da internet ou mesmo lá em baixo. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus. Paizinho que estás nos altos céus, a tua palavra é verdadeiramente inspiradora para cada um de nós. Quantas lições maravilhosas nós podemos encontrar nela. Ó Senhor, esta manhã nós queremos te agradecer porque esta carta maravilhosa ainda está disponível para cada um de nós. Estamos diante da tua presença em nome de Jesus Cristo para te louvar e para te agradecer por esta tamanha bênção que tu dás à tua igreja, Senhor. Esta manhã, Senhor, eu queria entregar nas tuas mãos cada um dos teus queridos filhos que aqui estão aqui na frente. Ó Senhor, tu conheces as necessidades de cada um deles. Sabes aquilo que vai no coração de cada um deles, Pai. Tu conheces os desafios que estão a enfrentar. Alguns desafios pessoais, outros têm a ver com a saúde, outros têm a ver com outras situações que estão a preocupar o coração destes teus filhinhos que aqui estão. Ó Senhor, entrego cada um deles nas tuas mãos. Eles vieram aqui à frente, eu não conheço, mas tu conheces todas as coisas. Tu conheces o coração de cada um deles. Sabes quais são as necessidades. E por isso, Senhor, esta manhã eu queria te pedir que tu os pudesses abençoar. Derrama sobre eles o teu Espírito Santo. E ajuda-os, Senhor, para que no final deste culto eles possam sair da tua casa com o seu coração em paz e tranquilo. De que tu, como Deus do universo, estarás com eles também. Porque tu os amas e porque tu tens planos maravilhosos para eles. Dá-lhes esta fé e esta certeza que eles necessitam no seu coração. Abençoa-os por isso com a tua graça e com o teu poder, com o teu Espírito. Esta manhã, Senhor, nós estamos diante da tua presença também para te agradecer. Para te agradecer, Senhor, porque nós não merecemos coisa alguma. Mas a tua graça e o teu poder se manifesta na nossa vida. E, Senhor, nós levantamos a nossa mão para te agradecer porque já não somos estrangeiros para ti. Não somos forasteiros, mas somos tua família. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado porque em Cristo Jesus nós podemos ter a possibilidade de sermos a família celestial. Ó Senhor, esta manhã pedimos-te perdão porque muitas vezes temos negligenciado esta pedra angular. Perdoa-nos e ajuda-nos a podermos, cada dia da nossa vida, estarmos mais ligados a Ti, para que esta pedra possa fazer a diferença na nossa vida, a diferença nesta família aqui em Queluz, a diferença nas famílias em casa. Senhor, esta manhã nós queremos louvar o Teu nome e agradecer-te por esta bênção que Tu nos dás a cada um de nós. Senhor, abençoa esta igreja aqui também em Queluz. Abençoa a liderança da mesma também. Os pastores e a sua liderança. O Teu Espírito Santo conduza todas as coisas para que esta igreja possa continuar a sua missão e realmente este lugar possa ser verdadeiramente abençoado por esta luz, por este farol que aqui está. Senhor, continua a estar connosco durante o resto deste dia. Abençoa-nos e que este sábado possa ser verdadeiramente abençoado por Ti, para a Tua honra e para a Tua glória. Esta oração queremos fazer-te chegar no Teu altar esta manhã, Senhor. Fazemo-la em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Amém.